pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo, trazendo mais um tema novo para vocês, tema que muitas pessoas me questionam, que é voo cancelado, né? O que você deve fazer, né? Como que, quais são as condutas que você deve tomar no caso de um voo cancelado, né? Isso é uma dúvida que muitas pessoas possuem, né? Cheguei no aeroporto, meu voo foi cancelado. O que eu vou fazer agora? Vou chorar? Não, você não vai chorar, tá? Existem alguns procedimentos, né, que são direitos, pessoal, na verdade, que todo mundo deveria saber, tá? Então, assim, quando a gente fala de passagem aérea, quando a gente fala de viagens nacionais, internacionais, o consumidor ele possui alguns direitos que, infelizmente, a grande maior parte, né, das pessoas que compram uma passagem aérea, vão viajar, não sabem. É o que é um absurdo. Todo mundo deveria saber pelo menos os seus direitos básicos do consumidor, pelo menos. Na minha opinião, deveria ser uma matéria obrigatória no ensino fundamental ou no ensino médio, tá? Você seria enganado muito menos, você pode ter certeza, tá bom? Bom, pessoal, você foi lá, comprou sua passagem aérea, maravilha, e o seu voo foi cancelado. E agora? Agora é o seguinte, pessoal. Vou trazer nesse vídeo quais são os direitos, os direitos, né, que vocês possuirão em caso de cancelamento de voo. Cancelamento de voo aqui, pessoal, eu falo tanto naquele caso aonde o voo foi remarcado ou ele foi cancelado. Né? Então, às vezes ele é remarcado, mas ele foi remarcado para algumas horas posteriores, né? Ou até os casos onde há um cancelamento desse voo, eles fazem uma nova marcação, né? Marcam novamente esse voo, por exemplo, o dia seguinte. Né? Pode acontecer. Pessoal, seguinte, a companhia aérea, toda companhia aérea, prestem atenção nisso. Toda companhia aérea tem a obrigação de prestar assistência para o consumidor em caso de cancelamento e remarcação de voo. Mas calma, tá? Tem escalas, tá? Se nós estamos falando, tá? Eu vou trazer a regra geral de como que os entendimentos dos tribunais acabam interpretando essa situação, né? E conforme o nosso ordenamento jurídico traz também. Se nós estivermos falando de uma remarcação de uma hora, de até uma hora, a companhia aérea, pessoal, ela precisa te dar, tá, internet, por exemplo, para que você possa utilizar. É um exemplo, tá? Quando nós estivermos falando de uma remarcação a partir de 2 horas, aí o negócio já começa a aumentar, né? Você começa a ficar mais tempo. A partir de 2 horas, pessoal, além, né, da internet que a companhia aérea ela precisa te fornecer, tá? Ela também vai ter que te fornecer alimentação, voucher alimentação, né? Ou realmente te dar um valor, um cartão, um voucher no caso, né? Até um dinheiro para você poder gastar com alimentação. E é engraçado que muitas companhias aéreas, né, quando disponibilizam esse voucher alimentação, dão um valor que não dá nem para tomar uma coquinha. Né? Então, assim, tem que ser uma alimentação adequada, tá? Aquele voucher de uma alimentação adequada para que você não fique passando fome, tá? Continuando, quando nós estamos falando de uma remarcação a partir de 4 horas, aí o caldo bem grosso, né? Quem que gosta de ficar 4 horas no aeroporto, né? Principalmente se nós estivermos falando de um voo que vai ser na madrugada. Aí, meu querido, aí você... Por quê? A maioria dos aeroportos de madrugada, os estabelecimentos estão todos fechados, pessoal. Então, a partir de 4 horas, além da internet, além do vale alimentação, a companhia aérea ela também vai ter que te fornecer acomodação, tá? Por quê? Isso se você tiver que pernoitar no aeroporto, por exemplo, tá? Além disso, o transfer para te levar até esse local que você vai se acomodar. Porque pensa o seguinte, você vai ficar mais de 4 horas no aeroporto, né? Esse voo ocorreria de madrugada, por exemplo, e você vai ter que pernoitar no aeroporto. Você não pode ficar mais de 4 horas no aeroporto, perambulando de um lado para o outro. Né? Eles têm que te disponibilizar uma acomodação, um transfer para te levar até essa acomodação, tá? E até, pessoal, em casos quando mesmo que você
o seu voo ele é um pouco mais tarde, né? Mas não chega a ser de madrugada. Se nós estamos falando de um atraso de 6, 7 horas. Ninguém é obrigado a ficar 6, 7 horas no aeroporto. Eles também. Mesmo que isso não esteja ocorrendo de madrugada, eles precisam colocar você em algum local para você se acomodar. Eles têm que pagar uma acomodação para você, né? E te dar um transfer para que você possa ir até esse local. Então vai depender muito. Então a gente tem a partir de 1, a partir de 2 e a partir de 4. Então a partir de 1, internet, né? Costuma ser internet. A partir de 2, alimentação, mais a internet. A partir de 4, acomodação. A partir de 2, alimentação, né? Voucher alimentação e a internet. E a partir de 4 horas, nós estamos falando aqui também de poderem chegar até uma acomodação, além da alimentação, um transfer para te levar até esse local, internet, etc, né? Esses são direitos, pessoal, que muitas pessoas não sabem, mas que é de extrema importância, tá? A companhia aérea, caso ela se negue a dar essa assistência material, porque muitas se negam sobre a justificativa que foi, por exemplo, uma manutenção não programada, por exemplo. É importante deixar bem claro, pessoal, que a responsabilidade das companhias aéreas, em regra, é objetiva, ou seja, elas respondem independentemente de culpa. Elas não têm que comprovar que agiram com culpa. O simples fato de houver uma ligação entre aquela conduta e aquele resultado já é o suficiente. Para que eles possam se eximir da responsabilidade, eles teriam que provar certas hipóteses que é de extrema dificuldade, né, para eles. Então, assim, em regra, quando nós estamos falando de companhias aéreas, a responsabilidade é objetiva, né? É como se fosse um risco da atividade deles, né? Então, quando a gente fala de uma manutenção não programada, né? Eles muitas vezes colocam como justificativa, quando você entra com uma ação contra a companhia aérea, não, era uma manutenção não programada, a gente deu assistência aqui, ó, a gente deu um vale alimentação de $5, não sei o que, né? Obviamente não são todas, mas algumas fazem isso, tá? E acabam não dando assistência material adequada. Só que dificilmente essas fundamentações por parte das companhias aéreas acabam sendo levadas em consideração realmente, tá? Porque, como eu disse, a responsabilidade é objetiva. Então, assim, teve uma manutenção não programada, e vocês não tiveram culpa, tudo bem, mas a responsabilidade é objetiva e é o risco da atividade de vocês. Vocês têm que dar assistência material para os consumidores, né? Então é isso, pessoal. O vídeo é um vídeo mais curto, para trazer essa informação que eu acredito que muitos não sabiam, tá? Espero ter ajudado vocês e é isso. Um grande beijo e fiquem com Deus.